Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar um bloco de função Home. Então eu criei esse bloco de função para facilitar a rotina de busca zero no servo, principalmente em sistemas lineares, que é o que eu vou mostrar aqui na minha bancada. Eu já tenho outro vídeo falando sobre o Home, mas a principal diferença desse vídeo é que esse Home que eu vou mostrar para vocês hoje, ele vai ser muito mais fácil de ser configurado e ser executado. Bom, então só mostrando a bancada para vocês, eu estou com o meu motor aqui do lado esquerdo. Eu tenho também um sensor Home, então eu coloquei um sensor aqui no lado esquerdo da minha régua, e conforme meu motor movimenta, ele vai mover essa seta para frente e para trás. Bom, então como vocês já perceberam, né, o meu sensor Home ele está para trás do zero ali da minha máquina, que seria o zero aqui da régua. Bom, e o objetivo do bloco Home é justamente cobrir todas essas variações e já entregar a rotina de busca zero meio que pronta ali para mim. Bom, então já estou com o WPS aberto, eu vou abrir um novo programa, vem aqui o arquivo nova configuração. Vou dar um nome para esse programa, vou chamar de SA06, aula 28. Nome do recurso, vou colocar também como SA06. Aí eu clico em próximo. Nessa tela aqui eu coloco o tipo de conexão, então vai ser via USB. Clico em testar, ele já encontrou aqui meu servo. Clico em próximo. E próximo novamente, finalizar. Então meu programa já foi criado, já posso abrir o meu main ladder. E antes de inserir meu ladder, eu vou importar os blocos de funções que eu vou utilizar nesse programa. Então para isso eu venho aqui em bloco de função do usuário, clico com o botão direito, importar biblioteca, clico aqui nesses três pontinhos, aponto para a pasta onde eu salvei meus blocos, no meu caso aqui está na área de trabalho, blocos, blocos MC, MCC. Bom, então se vocês repararem aqui nessa lista, né, eu tenho 6 blocos homes, 3 deles tá sentido negativo, 3 sentido positivo, e aí eu tenho uma diferença entre cada um deles. Eu vou abrir minha bancada novamente, para mostrar qual bloco que a gente vai utilizar nesse nosso sistema aqui da bancada. Então primeiro, né, o meu servo ele vai gerar sentido negativo, ele vai gerar sentido anti-horário para buscar o sensor. Por isso que eu vou utilizar uma dessas 3 opções aqui, né, sentido negativo. A segunda coisa que eu tenho que fazer é definir o tipo de sensor que eu estou usando. Então no meu caso ali daquele sensor, eu estou utilizando um sensor do tipo NA, normal aberto. Se eu estivesse usando um sensor normal fechado, eu escolheria essa segunda opção. E essa terceira opção seria caso eu estivesse fazendo meu busca zero por torque. Então nesse exemplo da bancada, eu vou fazer o busca zero sentido negativo e eu estou utilizando um sensor do tipo NA. Por isso que eu vou escolher essa primeira opção. Então já vou mandar importar esse bloco, clique em próximo e finalizar. Então meu bloco já foi importado com sucesso. Eu vou aproveitar que eu estou importando meus blocos, eu já vou importar outros blocos que eu vou utilizar também nesse programa. Clique com o botão direito, importar biblioteca, aponto para minha pasta onde meus blocos estão salvos. Eu vou escolher o bloco MC Move Absolute. Então eu vou utilizar esse bloco para poder fazer os testes de posicionamento. Mais um bloco que eu vou utilizar também vai ser o MC Status. Então eu vou lá na minha lista de blocos e escolho aqui o MC Status. Eu vou utilizar esse bloco para mostrar a posição do meu motor em milímetros. Então já importei meus 3 blocos, já posso iniciar minha programação. Bom, vou começar adicionando aqui um botão para fazer a habilitação no meu servo. Vou colocar aqui como o botão habilita. Esse botão vai ativar o meu bloco MC Power, que ele vai habilitar o meu motor. Logo em seguida eu vou adicionar um bloco de função do usuário, o UserFB. Clico 2 vezes aqui na instância, clico em editar. E aqui eu escolho que tipo de bloco que eu quero que ele se torne ali, né? Então eu quero utilizar o meu bloco MC Home, que eu acabei de inserir. Então esse bloco vai ser o responsável por fazer o busca zero aqui do meu motor. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura esse bloco. Então o primeiro parâmetro que eu coloco aqui é a configuração de unidade do usuário por volta. Ali eu coloquei como unidade do usuário porque a gente poderia trabalhar em milímetro, em polegada, em qualquer unidade definida aqui pelo usuário. No meu caso aqui, esse unidade do usuário seria equivalente ao milímetros por volta. Então nessa minha bancada aqui, uma volta no meu motor representa um deslocamento linear de 100 milímetros. Então é esse valor de 100 que eu vou utilizar aqui nesse campo. Então o meu motor, quando ele gira uma volta, ele desloca 100 milímetros lineares. Então eu posso ou criar uma variável ou digitar o valor diretamente aqui de 100. Logo em seguida tem o meu sinal Enable. Meu sinal Enable é responsável por habilitar o meu bloco. Então eu vou criar aqui um botão chamado botão Home. Então é esse botão que vai ativar a minha sequência de busca zero. O sensor Home eu falo em qual entrada digital que o meu sensor está ligado. Então no meu caso aqui ele está ligado na DI1. Esse campo posição Home seria a distância que o meu sensor está em relação ao zero aqui da minha máquina. Então o meu zero da minha máquina está nesse ponto e o meu sensor Home ele está mais para trás aqui, né?
Só que eu não sei o quanto para trás ele tá. Então, por enquanto, eu vou criar uma variável, só que provavelmente eu vou ter que fazer um busca zero primeiro, vou ter que medir o quanto que ele tá deslocado em relação ao zero e para depois corrigir nesse campo. Então, por enquanto, eu vou criar só uma variável aqui chamada de setPoint posição home. Eu vou criar essa variável como global retentiva, porque eu não quero perder esse valor assim que meu servo desenergizar. O valor inicial, por enquanto, eu vou deixar zero mesmo, porque eu não sei que distância que aquele sensor está em relação ao meu zero. Vou ter que fazer um teste aqui, vou ter que medir primeiro para depois definir um valor aqui. E aí eu vou clicar em OK e partir para o próximo parâmetro. Esse campo velocidade rápida seria a velocidade de aproximação ali do meu sensor. Então eu vou colocar uma velocidade meio baixa aqui, porque essa minha bancada, como ela é de madeira, ela não suporta umas velocidades muito altas, né? Então eu vou utilizar uma velocidade rápida aqui, né, que seria a velocidade de aproximação de 20 RPM. Velocidade lenta seria a velocidade de saída do meu sensor. Então eu vou colocar uma velocidade aqui de, por exemplo, 5 RPM. E os próximos dois campos é a minha aceleração e desaceleração. Então eu vou utilizar já essa variável General Profile Acceleration e General Profile Deceleration, que são valores fixos ali no WPS de 5.000 RPM por segundo. Então aqui do meu lado direito, eu também vou ter as minhas saídas do meu bloco. Então por enquanto a única saída que eu vou utilizar vai ser esse Alt Home Done. Então assim que meu home finalizar, ele vai sinalizar aqui. Então eu vou criar uma variável, vou colocar ela como home finalizado. Então meu bloco home ele já está totalmente configurado. E para fazer um teste de posicionamento, para ver se ele está funcionando tudo certo, eu vou adicionar aqui mais um bloco de função do usuário com o meu Move absoluto, para poder fazer uns testes aqui no meu programa. Então eu clico duas vezes aqui na instância, clico em editar, vou escolher aqui o tipo de bloco que eu vou querer nesse campo. Então eu vou querer o bloco Move absoluto, clico em OK. E agora eu vou preencher os dados desse bloco. Então, configuração de milímetros por volta, ele também vai ser 100 milímetros por volta. O Enable vai ser para eu ativar o meu bloco Move. Então eu vou criar aqui um botão chamado botão Move. Posição seria a posição desejada, então eu vou criar uma variável aqui, setPoint posição. Velocidade também é velocidade desejada, então eu vou criar uma variável setPoint velocidade. Vou deixar aqui um valor inicial de 30 RPM. E aceleração e desaceleração, então eu posso usar o General Profile Acceleration e General Profile Deceleration. Eu também vou utilizar o bloco status para que meu programa mostre a posição do eixo, mas não em voltas, direto em milímetros. Então eu vou adicionar um novo bloco de função do usuário, clico duas vezes, editar, vou escolher agora o meu bloco MC Status, a configuração que eu tenho nele aqui é de milímetros por volta, então ele também vai ser 100 milímetros por volta, e ele tem vários sinais aqui na saída, né? Então o sinal que eu tenho interesse no momento vai ser esse Alt Axis Position unidade do usuário. Então esse Alt Axis Position ele já vai me mostrar a posição do eixo, só que em milímetros. Então eu vou criar uma variável aqui chamada posição atual milímetros. Bom, meu programa já está pronto, já posso fazer o download e iniciar os meus testes. Nessa tela que eu seleciono todas as opções e o download já foi finalizado. Bom, já posso iniciar meus testes, né? Logo de cara eu posso ver aqui que minha posição atual ele está mostrando aqui 40 milímetros. Essa posição está errada, né? Pode ver que lá na minha régua a minha seta ela está mais ou menos em 85 milímetros. Mas por que esse valor está errado, né? Porque eu não fiz o busca zero ainda, por isso que esse valor aqui, ele está mostrando um valor qualquer, um valor apenas de inicialização. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou habilitar o meu bloco. Então meu servo já está energizado e agora eu vou fazer o busca zero do meu bloco. Vou ativar o meu bloco home. Percebam que ele está fazendo o home, né, o busca zero, para o lado esquerdo. E ele já finalizou a busca zero. Então ele assumiu que aquela posição que ele bateu em cima do sensor é a posição zero do meu motor. Só que percebam que ele está deslocado um pouco para a esquerda ali, né, em relação ao zero desejado aqui da minha régua. Então o que eu vou fazer agora, né? Eu vou medir quanto que essa seta está deslocado para trás para justamente poder corrigir aqui no meu bloco home. Bom, esse deslocamento é de mais ou menos 19 milímetros. Então ele está 19 milímetros para trás ali do meu zero desejado. Então esse valor eu vou colocar aqui no setPoint home. Então eu vou colocar aqui o valor de menos 19, que seria a posição do meu sensor. O meu sensor ele está 19 milímetros para trás do meu zero desejado ali, né? Então eu vou fazer o busca zero novamente. Ele já fez o busca zero, né? Ele já estava em cima do sensor, só que dessa vez ele assumiu que aquela posição ali é menos 19 milímetros. Então se eu ativar o bloco Move absoluto, mandando ele ir para a posição zero, eu vou conseguir ver se essa correção é realmente 19 milímetros ou não. Então eu vou mandar buscar a posição zero, que seria essa posição daqui. Então eu vou ativar meu bloco Move,
e ele já está mais ou menos certo ali, né, na posição. Então a partir daí eu já consigo movimentar o meu motor. Então se eu entrar aqui em set point posição, eu já posso definir a posição desejada direto em milímetros. Por exemplo, eu quero buscar a posição aqui de 100 milímetros. Digito o valor 100, ativo o meu bloco Move e ele vai buscar ali a posição 100. Então chegou na posição 100 milímetros e ele parou. Eu poderia buscar, por exemplo, uma posição de 145 milímetros. Mandei fazer o Move de novo e ele já chegou na posição 145. E ao mesmo tempo que ele está buscando a posição, a todo momento ele está mostrando aqui a posição atual dele, né? Então ele está mostrando que a posição atual é de 145 milímetros. Bom, conforme vocês puderam ver nesse vídeo, né, é muito mais fácil fazer o busca zero e fazer os movimentos desse jeito, que eu já trabalho com os valores todos convertidos, né? Eu não preciso ficar fazendo nenhuma conta de quantas voltas que meu servo precisa dar. Essa conta já é feita automaticamente pelos meus blocos. Então quando eu utilizo esses blocos de função do usuário, eu já consigo trabalhar com os valores diretamente em milímetros. Isso facilita muito ali a programação. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu, pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.